Nossa prática de hoje está relacionada aí a como que o capacitor e o indutor se comportam em circuito CC. O material utilizado foi uma protoboard, resistores, fonte de tensão CC variável, capacitor, indutor e multímetro. Agora a gente tem tanto capacitor e indutor para a gente ver o comportamento deles. Primeiro, vamos ver o que é capacitor, né? Capacitor é um elemento de circuitos elétricos que acumulam cargas elétricas quando há uma passagem de corrente. Tem um capacitor dessa forma, tem um outro que a gente vai utilizar aqui na prática, que é um outro material, um outro formato, mas a maioria que vocês veem por aí é esse tipo. Simbologia pode ser essa primeira, segunda, essa terceira aqui, essa quarta, todos eles representam capacitores. Bom, na resistência a gente não tem um parâmetro que chama resistência, o resistor, né? O resistor a gente não tem um parâmetro que chama resistência. No capacitor a gente tem um parâmetro que é a capacitância. Capacitância aí está relacionado à quantidade de carga sobre tensão. Não vou ficar entrando muito em detalhe nisso, porque é algo mais avançado aí. Quando você vê engenharia, a gente vê essas fórmulas aqui com mais precisão, né? Mas o importante é saber que ele tem um parâmetro que chama capacitância, que é o quê? A capacitância indica a capacidade do meu capacitor de segurar a carga, né? O quanto carga ele consegue acumular. Mais ou menos aí que a gente pode tirar dessa forma. Bom, falando ainda sobre capacitores, a gente tem que o quê? Como que é a tensão e corrente no capacitor? Bom, a gente tem um circuito, aí é um circuito onde eu tenho uma fonte de tensão e uma chave. A chave aqui não se preocupa em tanto com ela por enquanto não. O que acontece? Se eu fechar a chave, o que vai acontecer? Vai começar a passar corrente. Vocês vão estudar, quem fizer engenharia, não sei se, eu acho que no técnico vocês não estudam isso, mas a tensão no capacitor é o que? É a tensão da minha fonte vezes 1 menos esse Ezinho aqui é o E neperiano, então vai ser E menos o tempo dividido por RC. O que acontece? À medida que o tempo vai passando, esse meu valor aqui, ele vai diminuindo, vai chegar uma hora que o meu tempo vai aumentar tanto que é como se isso daqui fosse zero. Então, minha tensão no capacitor vai tender ao valor da minha tensão da fonte. Já a minha corrente no capacitor, o que vai acontecer? Esse meu valor vai diminuindo, então a minha corrente começa lá no alto, vai diminuindo, até uma hora que ela chega praticamente a zero. Então, se a gente colocar num gráfico aqui tensão e corrente, isso em função do tempo, ou seja, à medida que o meu tempo aumenta, o que vai acontecer com a minha tensão? Ela vai aumentando, vai chegar uma hora que ela vai se estabilizar lá no mesmo valor, em um valor lá que é o valor que está alimentando meu capacitor. Minha corrente ela vai ter um valor inicial, esse valor inicial vai decrescendo, vai diminuindo, chegando uma hora lá que ele vai praticamente a zero. Então, o que eu posso tirar desse meu gráfico, dessa minha análise? Eu posso tirar que depois de um tempo, num tempo pequeno, né? Logo depois que o meu capacitor carrega, o meu capacitor em circuito CC, isso é importante frisar, só em circuito CC, ele vai se comportar como um circuito aberto. Por que ele vai se comportar como um circuito aberto? Porque minha corrente não vai para zero. Minha corrente vai para zero, minha tensão estabiliza. Corrente zero é a mesma coisa que quê? É a mesma coisa que um circuito aberto. Mesma coisa que não tivesse um circuito ali. Se minha corrente é zero, é como se não estivesse passando corrente. Não, se minha corrente tivesse zero,
É como se não tivesse nada ali, então é como se eu tivesse circuito aberto, certo? Então, graças a essa característica de tensão e corrente, eu observo que capacitores em circuito CC, eles se comportam como um circuito aberto no trecho onde eles estão. Bom, vamos ver esse circuito aí de baixo. Eu tenho uma fonte de 12, fonte de 1K, uma fonte de 1K não, resistor de 1K, 1.2, 4.7 e o capacitor de 0,47. Esse capacitor aqui tem esse valor, mas qualquer outro que eu colocasse não ia mudar nada. Ia mudar só o tempo que ele ia demorar, mas aqui a gente nem consegue enxergar porque esse tempo é muito rápido para a gente conseguir enxergar ele aqui no multímetro, certo? Bom, eu não vou ficar fazendo uma análise dele de forma teórica, eu vou direto para a prática, que vai ser melhor. Bom, aqui eu tenho meu circuito na prática, eu tenho uma fonte de tensão, tenho meus resistores, meu capacitor de 0,47 microfarads, e aqui embaixo eu tenho meu indutor, que eu não quero tirar ele, ele não vai fazer parte do meu circuito por enquanto. Eu deixei ele aqui porque as pernas dele estão um pouco ruins, e tô com medo de tirar, ficar tirando e colocando, e ele quebrar as pernas, então eu não vou conseguir fazer a prática para vocês. Então, vamos pensar só nesse circuito aqui de cima e esquece meu indutor. Tenho ali minha fonte de 12, meus resistores. Vou ligar aqui minha fonte e fazer as medições. Não vou fazer as medições de todos os resistores, porque vão ser muitos valores e a gente não vai conseguir analisar o que é o nosso foco aqui. Vou medir a tensão em cima do meu capacitor. Vim aqui medir, deu 6,57. Foram 6,57 volts. Vamos guardar esse valor. Vamos medir a corrente que está passando em cima do meu capacitor. Vou desligar. O que eu falei com vocês? A tensão em cima do capacitor, a corrente no meu capacitor, ela tende a zero, né? Vamos ver se realmente ela está indo para zero. Coloquei aqui na minha escala de 2 mA, mudei. Agora eu vou ligar a fonte e fazer as medições. A medição, né, de corrente. Coloquei uma ponteira aqui e a outra onde ele estava. O que aconteceu? Estou com 0 amperes. Isso era esperado? Sim, era esperado. Porque eu não estou passando corrente nenhuma no meu capacitor depois que ele carregou. Então, o que acontece? É como se essa parte do meu circuito não existisse. Para ficar mais claro, olha só o que vai acontecer se eu tirar esse meu capacitor e medir a corrente aqui. Foi uma corrente maior do que minha escala. Deu 5,62, certo? Vamos fazer o seguinte. Vou voltar meu resistor para cá, na casa onde ele estava. Vou voltar o meu resistor e vou tirar esse meu capacitor daqui. Eu não falei que ele se comporta como um circuito aberto? Se ele se comporta como um circuito aberto, eu tirar com ele ali não vai mudar nada. Vamos ver se realmente é verdade. A corrente, por esse trecho aqui, não vai passar nada, certo? Então, não tem muito como. Mas, vamos medir a corrente no meu resistor que tem aqui. Vamos ver, tinha dado 5,57, eu acho. Cinco vírgula sessenta e dois, algo próximo ali, eu acho que tinha dado por aí mesmo. Então, ali não está fazendo diferença. Vamos medir a tensão em cima naquele meu ponto aberto e ver quanto que vai dar. Vou mudar aqui para medição de tensão.
20 volts. Vamos medir aqui, tinha dado 6,57. E aqui continuou dando 6,57. Então, eu consegui enxergar que eu com ou sem o capacitor não fez diferença. Ou seja, é como se o capacitor não existisse nesse meu circuito e o meu circuito desse lado estaria aberto. Então, meu capacitor se comporta como um circuito aberto. Voltando aqui para o slide, vamos ver agora o nosso indutor, como ele se comporta, né? O indutor, ele é um elemento aí de circuito elétrico, de circuitos elétricos, que quando eu tenho uma passagem de corrente no circuito, ele vai armazenar energia também, só que ele armazena na forma de campo magnético. Então, eu tenho algumas fotos de alguns indutores aqui. O indutor, ele vai ter um enrolamento e um núcleo de ferro magnético. A simbologia que eu tenho é essa daqui, que normalmente a gente usa. Várias voltinhas aí. Então, o indutor é isso. Assim como eu tenho no capacitor e assim como eu tenho no meu resistor, eu tenho um parâmetro lá para caracterizar, que seria, no caso do indutor, é a minha indutância. Ela que define as características aí do meu indutor. Quanto maior minha indutância, maior é a capacidade dele armazenar energia na forma de campo magnético. Bom, vamos fazer a análise do meu circuito, assim como eu fiz no capacitor. Então eu tenho uma fonte de tensão, resistor e um indutor. O que acontece no caso aqui do indutor? No indutor é o contrário. Ele vai começar lá com uma corrente. Eu nem coloquei a fórmula aqui, porque a fórmula dele é um pouquinho mais complicada para explicar. Mas ele vai começar com uma corrente muito pequena, ela vai se estabilizar, vai aumentando, vai chegar uma hora que ela vai se estabilizar. E a tensão? A tensão vai começar a diminuir, vai diminuir, chegar uma hora que ela vai se aproximar cada vez mais de zero. Então é o contrário do meu capacitor. Aqui minha corrente ela vai tender a um valor, ao valor lá comum, e minha tensão ela vai diminuindo, vai chegando próximo de zero. Bom, minha corrente chegando próximo de zero, o que isso quer dizer? Quer dizer que, então, quando minha tensão vai caindo, chegando próximo de zero, o que é uma tensão zero? É como se fosse um fio, é como se fosse um curto-circuito. Então, quando não tem tensão no indutor, ele vai se comportar como um curto-circuito naquele trecho. Então, eu pegar o meu resistor, meu indutor, e colocar um curto ali em vez do indutor, deveria ser a mesma coisa. Então, vamos pegar esse nosso mesmo circuito, só que agora a gente vai mudar o indutor, ou o capacitor por um indutor, e vamos fazer análise. Vamos ver se realmente é a mesma coisa que eu deixar um curto-circuito aqui. Bom, agora eu tenho meu circuito aqui. O circuito é parecido, só que agora eu tenho meu indutor. Meu indutor está lá no lugar do capacitor, que estava lá anteriormente. Bom, vamos fazer as medições para ver o que acontece. Primeiro, estou medindo tensão. O que eu falei? Minha tensão ela vai tender a zero. Então, quando eu medir minha tensão em cima do meu indutor, ela vai ir para zero. Vamos ver se realmente isso acontece? Liguei minha fonte. Vou medir a tensão aqui. Primeiro vou medir em cima desse capacitor, só para desse resistor, só para a gente ver quanto que está dando. 5,9. Aqui tem que dar 5,9 também. Isso. Quanto que vai estar do meu indutor? Eu espero que seja zero. Vamos ver se realmente vai ser zero. Deu zero. Então, eu comprovei aqui que minha tensão foi zero.
Isso é a mesma coisa que eu colocar um fio no lugar do meu indutor. Vamos medir a corrente que tem no meu circuito? Bom, a corrente no meu circuito, vou abrir aqui. Abrir o meu circuito. Vou colocar aqui para medir corrente. A corrente, se eu não me engano, está numa escala boa. Vou fazer a medição daqui para cá. Tá dando quanto? 1,24. 1,24 miliamperes. Então, essa vai ser a corrente que estou passando em cima do meu indutor, 1,24 volts. Vamos fazer o seguinte, vou desligar aqui meu circuito. Eu falei que meu indutor ele se comporta como curto-circuito, certo? Então, se eu pegar, tirar esse meu fio, em vez disso colocar um curto-circuito mesmo no lugar onde é que ele estava, ele deveria se comportar da mesma maneira. Vamos ver se ele vai se comportar? Bom, meu resistor já está desconectado. Vou medir corrente primeiro. Tem que dar 1,24. Coloquei uma aqui, a outra aqui. Deu 1,24,6 ali, mas esse valor aqui que está dando 6 no final, daqui pode ser um errinho, porque às vezes aqui eu tenho uma resistência pequena, mas tem, então pode estar influenciando no meu circuito. Mas olha só, 1,24 praticamente igual. Então ele está realmente se comportando como um curto-circuito. Vamos medir a tensão aqui nos meus elementos para a gente comparar. Se eu chegar aqui e colocar para medir tensão de 20, mudar minha ponteira, se eu não mudar minha ponteira, meu multímetro pode queimar. Vou primeiro medir minha tensão aqui no meu elemento, igual eu tinha feito. 5,90, isso mesmo. Nesse meu resistor também vai ser 5,90. Vamos medir em cima do meu curto-circuito. O curto-circuito, então, vai ser tensão zero. Eu esperava que isso fosse acontecer mesmo. A tensão no meu fio tem que ser zero. Então é isso daí que eu queria mostrar para vocês. Agora deu 5,90. Então realmente meu indutor comporta como curto-circuito. Então se eu colocasse o meu capacitor e o meu indutor, o meu capacitor se comportaria como circuito aberto e o meu indutor se comportaria como um curto-circuito. Então eu mostrei para vocês de onde vem e na prática para ver se realmente isso acontece. E sim, isso foi válido.